em mim, em luz. Desde quando olhei para a cruz e aceitei que ele estava lá em dor, era o Filho de Deus, o Senhor. Era Jesus, o sofredor, seu sangue caía em forma de um grande amor, em agonia por mim tudo sofria. Jesus, 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 Jesus Santo agora está em glória, junto ao Pai, nos dando a vitória. Deus é tão bom que por Cristo te salvará. Aceite a Ele e os teus pecados perdoarás. Olhe para o céu e comece a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Clama este nome para te consolar. Jesus, 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 Jesus. Amém, meus irmãos? Quem diz amém, meus irmãos, nesta tarde? Oh, glória! Foi a última coisa que Jesus disse quando foi de assunto aos céus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir a ministração da palavra nesta tarde com o nosso irmão Gleidson, dali da campanha de Jardim Feliz. Vai estar ministrando a palavra de Deus. Já ouvimos saudação, já ouvimos louvores. É o momento da ministração da palavra e daqui a pouco a gente vai estar concluindo e indo para casa dando glória a Jesus, com aquele sentimento de missão cumprida. Amém, meus irmãos? Amém. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra, atende ao teu mandar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, desejo saudar a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Amém. Que Deus continue nos ajudando nesta noite, nesta tarde, neste lugar que nós estamos aqui presente para junto nós fazermos a vontade do Senhor, pregando, anunciando a palavra de Deus, o evangelho que salva, que transforma, que redime o homem do pecado, tirando ele das trevas para a sua maravilhosa luz. E nesta tarde, meus queridos, eu quero convidar os irmãos para nós estarmos lendo a palavra de Deus aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo de número 1 até o versículo de número 7 para nossa meditação. Eu não sei se já foi feito a leitura com os irmãos, já, né? Amém. Então os irmãos abram suas Bíblias nesse livro de Isaías 55, versículo 1 até o versículo de número 7, que diz o título da leitura: todo povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim,
ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quantos dizem amém? Louvado seja o nome de Jesus. Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está presente em nosso meio para nos ajudar. Ele é aquele que está conosco, nos ajudando, nos capacitando e nos fortalecendo. Esta palavra, meus irmãos, que o povo é convidado para estar procurando a salvação. Todos têm direito a essa salvação. Salvação esta que foi proclamada na cruz do Calvário, quando o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele na cruz do Calvário deu a vida por nós pecadores. Outrora estávamos nós no mundo, no pecado, na transgressão, na iniquidade, mas Ele levou cativo as nossas transgressões, o nosso pecado, a nossa maldade, Ele tomou sobre si. Quando o profeta, ele diz no capítulo 53 e o versículo 4, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus estava caminhando, aleluia, naquela via crucis, o seu sangue sendo derramado no chão, cada gota de sangue representava o pecado, cada gota de sangue representava o mal que estava cravado em nossas vidas, mas Jesus, Ele tomou sobre si, Ele levou cativo a transgressão do homem, o pecado da igreja, e hoje esta igreja está aqui, viva, permanente e fiel a este Deus tão maravilhoso. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído na prensa, como se moe, aleluia, o capim, como se moe, aleluia, alguma coisa, mas Ele foi ferido. Lá estava Jesus, aleluia, com as nossas enfermidades, com o nosso pecado, e esta transgressão no qual Ele levou sobre a cruz do Calvário, ela um dia nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras, quando Jesus caminhando naquela via, o sangue jorrando, a cruz em seu ombro e a multidão ao seu lado gritando, aleluia, crucifica, mas a igreja de Cristo aqui está viva, está de pé, porque um dia Jesus, Ele morreu para que a igreja ela ressuscitasse com Ele. Glórias. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo de número 6 e o versículo
primeiro por diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Mas o apóstolo Paulo, ele, aleluia, confessando, explicando e se referindo a cada um de nós, a igreja ali, aleluia, ele dizia: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Oh, aleluia! Ou não sabeis vós que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que com ele nós fomos sepultados, aleluia, com ele pelo batismo da morte, para como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória, glória, Aleluia. glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. A igreja tem que estar em santidade com este Deus. A igreja tem que estar em espírito de santificação, de purificação, de regeneração. Não é mais tempo de estarmos brincando. Não é mais tempo de estarmos, aleluia, para lá e para cá. Aleluia, mas é tempo de nos prepararmos. Deus, aleluia. É tempo de nos prepararmos Aleluia. para um dia se encontrar com Jesus, para um dia estar com Cristo, quando ele disse lá em João no capítulo 14: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e esta igreja tem uma morada reservada. Este povo que está ouvindo a palavra de Deus vai um dia se encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na lara choreride que benevecheria, na lama cantora menave astéria suprerraia. E neste dia, meus queridos irmãos, quando nós fomos sepultados com Cristo, diz a palavra no versículo 5: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Assim como Cristo, ele morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. A palavra de Deus diz que nós, igreja de Cristo, salvo, lavado e remidos no sangue do Cordeiro, um dia também nós iremos ser ressuscitados dos mortos. Aqueles que estiverem mortos serão transformados em um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Cristo, na sua aparência, na sua beleza, na sua formosura, aleluia, no brilho da sua glória. Esta igreja vai ser, aleluia, restaurada, e vai um dia subir para se encontrar com o Rei dos Reis. Oh, aleluia. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que morreu para o pecado, ele está justificado do pecado. Já não existe mais pecado na vida do ser humano crente em Cristo. E você, meu amigo, nesta tarde, se você, ao ouvir esta palavra, creia tão somente e deixa o Espírito Santo tocar na tua vida e fazer a mudança, fazer morada, aleluia, porque Ele te ama e Ele quer te salvar da morte, da condenação e da perdição eterna. Mas é preciso nascer de novo da água do Espírito, como Nicodemos, aleluia, conhecedor da lei, conhecendo as Escrituras, mas existia dúvida no seu coração.
Em um certo momento ele foi ter com Jesus de noite, cuidando para que não fosse visto por alguém ou por algum dos seus. E ali ele estava com Jesus e conversando com o mestre. Ele perguntava: meu bom mestre, aleluia. E Jesus ali estava com ele respondendo as suas perguntas. E nós contemplamos aqui no capítulo 3 e o versículo de número, aleluia, 2 e o 3 por diante. E foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E com esta palavra nós temos uma verdade de que o ser humano, ele precisa nascer, deixar o mundo, deixar o pecado, deixar a transgressão, deixar a bebida, deixar o tabagismo, deixar a prostituição, deixar tudo que o mundo oferece e aceitar o Senhor como seu Salvador. E aqui neste momento, Nicodemos com Jesus, ele disse: olha, Nicodemos, é necessário que tu venha nascer de novo, para tu conheceres o que é a vida eterna, para que tu venha conhecer o que é a salvação pela minha palavra. E nesta palavra nós encontramos, ou temos a certeza, que a salvação é uma milagrosa vontade de Deus para conosco. Quando nós aceitamos a Cristo, quando fomos convidados para ir ter com Jesus, a procurar a salvação. Ele diz que: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então nós contemplamos, meus irmãos, que esta condição essencial, a salvação, é fome e sede de justiça. Quando nós procuramos a salvação, é porque nós temos fome e sede de justiça na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele na cruz do Calvário, aleluia, por perdão e comunhão com Deus, Ele lá morreu para, aleluia, sacrificar os nossos pecados, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna através do seu sangue derramado, manado na cruz do Calvário. E hoje a igreja de Cristo está aqui anunciando as boas novas de salvação a todo aquele que nele crê. Por isso o profeta está dizendo: vinde a mim, ou seja, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto. E nesta tarde o Senhor quer fazer um concerto com você, meu amigo. Ele quer salvar a tua alma do pecado, da condenação eterna. Ele, assim como ele fez um pacto e uma aliança com Israel, ele aqui está te dizendo que abandonou a Deus e a sua justiça, são convidados a voltar a Ele para serem restaurados a comunhão e a bênção de Deus. A bênção de Deus que é através da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a sua palavra diz
que pela graça sois salvo. Quando aceitamos a salvação, milagrosamente nós fomos libertos da condenação eterna. Está escrito em João capítulo 3, versículo de número 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nesta vida eterna, o Senhor, Ele foi enviado ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, fosse liberto, fosse transformado. E a igreja que foi liberta, tirado do mundo para fora, hoje é chamada de sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, tirado do mundo para anunciar as boas novas de Cristo a este mundo pecador. Romanos capítulo de número 16, versículo 1, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. E nesta tarde Jesus está aqui presente e Ele quer te salvar. Não devemos nos envergonhar deste evangelho. Espírito Santo, amigo. Aleluia. Não devemos nos envergonhar desta palavra. Glória a Deus. Palavra viva, palavra eficaz, que é apta para redarguir, para corrigir e para ensinar, e que é mais penetrante do que a espada de 2 fios, e ela vai na divisão da alma do homem, das juntas e medula, e ela é apta para discernir os sentimentos e as intenções do coração. Oh, aleluia! Qual é a tua intenção nesta tarde, meu amigo? Qual é o sentimento do teu coração neste dia, meu amigo? Oh, meu irmão, pois a palavra de Deus, ela nos tirou da imundícia, ela nos tirou das garras do diabo, ela nos tirou deste presente mundo mau. A salvação, ela não é hereditária, não é de pai para filho. A salvação, ela é individual, ela vem através, aleluia, da fé, da experiência, da dedicação e da permanência em Cristo Jesus. Por isso a salvação, ela não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque as pessoas estão aí dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Se reservam naquela palavra que diz aqui em Efésios, se não me foge a memória, no capítulo de número 5, em que ele fala, glória a Deus, da predestinação. Algumas pessoas se consideram a este versículo, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é desta forma. Cristo, Deus, Ele preservou a igreja, ou concedeu a graça e a misericórdia à igreja, para que a igreja fosse preparada, reservada para um dia alcançar a salvação. Mas não ao indivíduo que vive no mundo, no pecado, na condenação eterna, achando que vai ter direito à salvação. Mas nós sabemos que a salvação, ela é por meio da fé, por meio da graça. É preciso arrependimento no homem para que venha alcançar a salvação. A salvação, ela traz a lavagem, ela torna a pessoa uma nova criação.
ela dá à pessoa o direito da ressurreição espiritual e também dá a renovação para que o crente salvo, liberto, ele possa agora, no momento que Cristo voltar para levar a sua igreja, um dia ele subir para ir morar no céu. Pode ser hoje a volta do Rei, pode ser agora, neste momento, Cristo pode voltar para levar a sua igreja, e ele está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Enquanto Jesus está perto, o pecado ou o pecador deve buscar a Deus enquanto estar em vigor a promessa de salvação, a promessa de ouvi-lo, a promessa de recebê-lo, a promessa de aceitá-lo. Enquanto nós estamos pregando esta palavra, este evangelho, o tempo para receber a salvação aqui um dia vai ter limite. Essa igreja não estará mais na terra pregando a palavra, o evangelho. E quantos irão ficar neste mundo? Oh, aleluias! Quantos irão chorar quando Jesus vier buscar a sua igreja? Quando ele arrebatar a sua igreja, no seio da nave da igreja, a igreja está reunida, e de repente Jesus voltar, em um abrir e piscar de olho, a igreja for levada, e todos aqueles que ficarem estarão ali chorando, gemendo, se lamentando porque ficaram. Mas ele está dizendo: buscai, buscai, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai a Ele, aceitai a Ele enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ele pode perdoar o teu pecado, Ele pode tirar a transgressão, Ele pode tirar o pecado da tua alma e te dar a vida eterna, porque os meus pensamentos, os teus pensamentos não são os nossos pensamentos. Buscar o Senhor agora é momento de satisfação, porque vai chegar um dia que ninguém mais encontrará esta igreja pregando o evangelho. E quando este dia chegar, a igreja já estará nos céus com Cristo. Quantos dizem amém? Amém. Que Deus ele continue nos abençoando com essas palavras. Os irmãos continuam orando por mim, e desde já eu agradeço a oportunidade concedida a nós pelo nosso pastor e também pela direção da campanha, nosso irmão Samuel e os demais irmãos, em nome de Jesus. Amém. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformei com essa